pensando que seus instintos estavam gritando com ela, que esta mão não deve tocá-la. Caso contrário, ela certamente trazer à tona a verdadeira essência do demônio, que ela teve dificuldade em suprimir. As chamas foram refletidas em seus olhos. Em que as lágrimas apareceram, ela pediu ajuda, dizendo que ela não poderia permitir que o inferno acontecesse novamente. PH Neumal olhou surpreso com a chama resultante. O poderoso fogo começou a derreter rapidamente o Cavaleiro do Gelo. O demônio pulou para longe dela, após o qual ela explodiu em chamas poderosas. Gritando alto, ele olhou para ela surpreso, pensando que papai, o suficiente, estava escondido mais fundo do que ele esperava, e que foi muito problemático. Lee ficou ameaçador no meio das chamas furiosas, perguntando se ele achava que ela iria, obedientemente, permitir que o demônio sujo leve a melhor sobre ela. Ela estendeu os braços para o lado, disparando um poderoso feixe de fogo, acrescentando que seu poder tinha uma missão sagrada. PH Neumal estendeu a mão, criando pedras de gelo para proteção, e perguntou com um sorriso se ela estava dizendo a verdade. Ele olhou para ela com um sorriso, perguntando se esta não fosse uma simples justificativa para seus pecados. E se tal missão serviu como uma razão para punir os inocentes. Cavaleiros de gelo começaram a aparecer ao redor da garota. Eles caminharam lentamente em direção a ela. Ela novamente criou sua chama, levantando blocos de gelo no ar, e disse que o homem era apenas um demônio cujo objetivo é a destruição. Depois do qual ele perguntou o que ele sabia sobre o que foi enviado a ela pela deusa. Um enorme cilindro de magma envolto em fogo apareceu acima da cabeça de PH Neumal. O homem repetiu suas palavras sobre o demônio. Ele colocou a mão para o lado. Foi instantaneamente coberto com gelo. Criando uma lâmina afiada, o homem disse que este era apenas um nome que as pessoas lhes deram. A garota rapidamente puxou sua mão. Baixando PH Neumal, também dirigiu seu ataque a ela. Envolto em uma aura azul, um cilindro de magma caiu do céu para o chão, criando uma explosão poderosa e enviando nuvens de vapor para o ar. Lin caiu da poeira dos pés, girando em torno dela. O homem se aproximou dela passo a passo. Passado as faíscas fumegantes, ele acrescentou que, é claro, entre eles, houve aqueles que observaram sua raça com interesse. E foram eles que ajudaram os demônios a continuar existindo, mesmo depois de serem expulsos, e eles ligeiramente não desapareceram. Olhando para a garota com um leve sorriso, ele disse que ela estava falando sobre eles. Sobre alquimistas, Win levantou seu corpo com dificuldade. Olhou para ele e perguntou por que ele estava dizendo que todo mundo já sabia. O homem a interrompeu, dizendo que as pessoas não sabem absolutamente nada. Ele colocou a mão na frente dele, oposto a ela, para a garota, e perguntou por que eles mantiveram seu poder perigoso, herdado através do Jean e pessoas. Win franziu a testa levemente olhando para ele, e em resposta perguntou: é porque era para deixar Frine cair. O demônio respondeu que nominalmente era tão. Ele olhou para ela com um olho listrado, acrescentando que, no entanto, os alquimistas não estavam nem um pouco interessados em Freinab. Ele se lembrou de uma laje de pedra, retratando uma cidade e um homem orando, explicando que naquela época,
A maioria das pessoas tentou com todas as suas forças para evitar cair. Mas os alquimistas só estavam preocupados com uma coisa: a segurança do conhecimento e da pesquisa e nada mais. E nisso seus interesses coincidiram com os demônios. Na parte inferior da laje, foi retratado um demônio e duas cobras, ao qual um homem em uma capa orou. Neumal acrescentou que eles tinham um poder enorme, que a humanidade não possuía. E eles, as pessoas, tinham uma energia vital colossal e tenaz, que eles não possuíam. A garota olhou para ele em choque, perguntando o que ele quis dizer. Ela lutou para se levantar, enquanto o inimigo se aproximava, perguntando se Frenup era o último recurso para a prosperidade da humanidade. Depois do qual ele disse a ela para não fazê-lo rir, porque na realidade tudo não era tão grandioso. Ele explicou que as pessoas é um repositório para manter os resultados da pesquisa e a essência da pesquisa intacta. Win franziu a testa com raiva. Um de seus chifres foi quebrado. O homem acrescentou que este era o seu único valor e propósito de existência. Ela perguntou confusa: que tipo de bobagem ele estava falando? Win olhou para ela com medo. Sua pupila e pele começaram a mudar de cor. Ela perguntou por que era impossível deixar registros ou transferir conhecimento de alguma outra forma, se esta fosse a única razão, e por que esse poder foi transferido para eles. Após o qual ela se interrompeu. Chamando a uma maldição, o homem chegou perto, levantando sua lâmina. Ele disse que seus interesses simplesmente coincidiram, mesmo que eles tivessem o mesmo objetivo com os alquimistas. Mas ao mesmo tempo era diferente. Ele balançou sua lâmina olhando ameaçadoramente para a garota e disse que agora era hora de revelar a verdade do demônio. Dentro dela, de repente, sua outra mão agarrou a lâmina da espada. Parando, ele olhou para isso com surpresa e, tentando arrancar a lâmina, perguntou a Aegiste se ela deveria estar dormindo. O homem recuou um pouco, dizendo que o corpo estava completamente sob seu controle. Após o qual ele ordenou que a garota soltasse a lâmina. Agi cerrou o punho, quebrando a arma em pequenos pedaços. Ela rapidamente estendeu a mão para o lado. De repente, uma espada explodiu sob os escombros em alta velocidade. O centro do gelo voou direto para sua mão. Win olhou para o que estava acontecendo em choque, pensando que a espada voou, como se tivesse respondido ao chamado dela. Com um movimento hábil de sua mão, ela girou a lâmina pegando-a com um aperto reverso. Ela apontou para o peito. O demônio pegou a lâmina com a outra mão, tentando impedi-la, e perguntou se ela estava realmente tentando fazer isso. Ele se lembrou do alquimista, que o persuadiu a deixar a espada, porque ele não precisaria mais de qualquer maneira. Ele franziu a testa percebendo que o cara o havia enganado. A lâmina da espada perfurou o peito da garota, passando direto. Ele acabou de se lembrar de como o mestre lhe enviou uma mensagem, com instruções no tablet, que disse que daquele momento em diante, como os eventos se desenvolveriam ainda mais, dependeria de sua determinação. Desejo ficou em frente a Luna, dizendo que ele queria ter certeza de outra coisa. A garota disse a ele que ele poderia perguntar sobre qualquer coisa,
Ele franziu as sobrancelhas levemente, como ele perguntou se ela sabia sobre magia de imagem, superpoderes e os propósitos dos demônios. A lâmina índice quebrada em pequenos pedaços. Ela cambaleou para trás, jogando a cabeça para trás. A menina se lembrou da mensagem do mestre, onde ele disse que perguntaria a ela apenas uma coisa: se ela poderia dar sua vida para o bem de todos os outros. Lin olhou em choque para os fragmentos em ruínas. Mantendo a cabeça erguida, ele apenas disse que estava finalmente quieto. A menina baixou a cabeça com um sorriso confiante. Os padrões em seus olhos desapareceram. Lin abriu os olhos em choque. A luz de suas pupilas mudou quase completamente. Ela pensou que as meninas conseguiam se exercitar. As idades demoníacas pegaram a mão dela, rapidamente levantando o cabelo. Eles voaram bem acima do solo. Lin pensou que ela tinha alta velocidade, porque ela nem teve tempo de piscar um olho. Quando eles se encontraram no céu, olhando intensamente para a loira, ela se perguntou se talvez seu corpo ainda pertencia a um demônio, porque a menina tinha força física monstruosa. Ela se interrompeu, dizendo que isso dificilmente poderia ser o caso, porque ela não sentia mais a desarmonia na aura vil. Olhando para o rosto da loira, ela acrescentou que a menina estava sorrindo. O rosto de Indice estava escondido na sombra. Apenas o sorriso dela brilhando na luz. Enquanto ela segurava a mão de Win, a garota demônio franziu a testa e mostrou os dentes. Exigiu deixá-la ir perguntando o que ela estava pensando. E se ela queria voar em um abraço? Ele apenas balançou com força, dizendo que ela nunca quis isso. Com força incrível, ela jogou seu oponente no chão, levantando nuvens de poeira no ar. Lee dispersou a névoa com a mão, pensando que ela não conseguia entender onde a garota tinha tanta força, porque ela afastou o demônio. A loira pousou com o pé em um bloco de pedra. A garota demônio pensou que seu oponente tinha até tornar-se mais forte do que ela era. Ele apenas olhou para as mãos dela, pensando que sua força estava esmagando. E aquela voz que ficava mais forte a cada vez desapareceu completamente após o qual ela acrescentou que se sentia tão se ela tivesse sido libertada de algo. E que o sentimento é o mesmo que com magia de imagem. Mas não parece Monio. Ela cerrou as mãos em punhos, pensando que pelo menos isso foi para o melhor. O demônio tomou uma posição, franzindo as sobrancelhas e olhou para o oponente. A loira pensou que antes que esse poder acabasse, ela deve derrotar seu oponente. Aegis decolou rapidamente, e ela correu em direção ao inimigo em grande velocidade, pensando que ela precisava terminar esta batalha o mais rápido possível. E correu para a academia para ver o desejo. Lin acenou com a mão e gritou, perguntando com o que ela estava contando. Porque ela tinha acabado de morrer, depois do qual ela pensou que esse canalha tinha perdido sua arma e tinha esgotado todo o seu mana. Então uma longa batalha não foi benéfica para ela. Chamas começaram a se formar em suas palmas. Ela mentalmente acrescentou que ela ainda tinha de repente. Acabou de desferir um golpe poderoso nela, espalhando mana para os lados. Enquanto a garota terminava seu pensamento com o fato de que ela ainda tinha a chama sagrada. A garota demônio olhou em choque para a mão dela.
que estava descansando contra uma vara de madeira. Ela se perguntou o que acabou de acontecer, apenas com uma expressão confiante em seu rosto. Segurou um pedaço em sua mão, continuando a pressionar para a frente. Lee pensou em choque que ela havia bloqueado sua chama sagrada. Com uma vara comum, a loira cerrou o punho. Ela balançou rapidamente, desferindo um golpe que o demônio se esquivou. Uma chama começou a queimar sob os pés de Lee, enquanto ela pensava em como isso era algum tipo de bobagem. A garota chutou, pensando que seu oponente era um espadachim mágico. Ela também olhou quando a garota se virou, colocando uma mão no chão. Golpes de fogo foram dirigidos para ela de diferentes direções, e a loira se defendeu de cada um deles com golpes de sua arma. Ela segurava com confiança um pedaço nas mãos, envolto em uma aura branca como a neve. O demônio se perguntou como então seu oponente poderia usar a aura. Ela levantou a mão estendendo os dedos para a frente e mentalmente acrescentou que espadachins mágicos são mágicos, que usam mana em conjunto com armas. E eles não podem ter uma aura. Ele apenas balançou o bastão dela com confiança, olhando para o inimigo, enquanto a garota pensava que apenas espadas e privado de mana têm uma aura. Após o qual Win se perguntou de onde ela tirou a aura, acrescentando que já era uma verdadeira superpotência. O bastão coberto de aura encontrou a mão da garota, quebrando os dedos. Ele acabou de desferir um golpe poderoso no corpo do demônio. O som grosso carregado no vento. A loira olhou para o demônio, que caiu no chão após seu golpe. Lee deitou no chão com um largo sorriso, dizendo a ela para não fazê-la rir, porque mesmo que a garota mostrasse sua força, de repente um pilar de magma apareceu do chão, acima do qual um óleo escarlate pairava a garota. Terminou sua frase dizendo que ela não perderia para alguém como ela. Ele apenas cobriu o rosto dela com as mãos. No vento tempestuoso, a garota demônio pensou que ter um talento tão natural. Ela nem foi capaz de aceitar a vontade do santo poder, e isso foi provavelmente porque ela, ao contrário de outros, teve uma vida da qual é difícil recusar. Porque, portanto, ela nunca conhecerá a sujeira deste mundo, não os sentimentos de todos aqueles que sofrem nele. Relâmpago escarlate atingiu o chão ao lado dela, dividindo-o em muitos pedaços. A garota pensou que no novo mundo, que seria criado após esta pedra, no esquecimento ela ameaçadoramente mostrou os dentes, gritando a plenos pulmões que a garota não era necessária neste mundo. De repente o óleo disparou energia escarlate, que se transformou em verde e preto, parado na frente do poderoso projétil. Acabou de perceber que sua arma estava acima de sua cabeça, dizendo que talvez fosse esse o caso. Ela desferiu golpes devastadores, cortando o feixe de energia em duas partes, depois do qual ela acrescentou que, no entanto, não cabia a eles decidir. O corpo de Win foi cortado por um feixe de energia, criado pelas idades loiras. Ficou na frente da fumaça grossa cortada no meio e disse que eles não deveriam tentar julgar e reorganizar a vida de outras pessoas como eles querem, porque mesmo os deuses não têm o direito para fazer isso. Com energia escura girando no céu acima da academia,
Ron perguntou a Pretzel quanto tempo se passou desde a descoberta do mundo das sombras. A menina olhou para o lado, segurando seu cajado, e disse que cerca de 10 minutos se passaram. Depois do qual ela disse ao cara para se acalmar. Poetson e bailarino e virou-se para ele. O cara acrescentou que ainda faltava muito tempo antes do tempo de limpeza esperado. A menina disse que Ron não há necessidade de ter tanto medo. O cara ruivo sentou em uma cadeira, nervosamente batendo os pés no chão. Não, seu rosto ficou muito pálido. Ele perguntou nervosamente quem disse a eles que ele estava com medo. Porque ele estava animado, com o pensamento de que uma batalha estava finalmente chegando. Poetson disse insatisfeito com o sarcasmo. Que ele acredita nele brega, acrescentou que, embora você não possa dizer por sua aparência, ele ainda é um covarde. Ugman olhou para a mulher parada ao lado dele, dizendo que surpreendentemente tudo estava mais calmo. Bridget respondeu que seria melhor deixar ser assim do que estar em alfinetes e agulhas. Depois do qual ela perguntou aos caras se parecia-lhes que essa coisa havia se tornado menor. O vórtice escuro no céu estava gradualmente se dissipando. Propina disse que levaria pelo menos algumas horas para limpar um complexo. Mundo das sombras. A menina o interrompeu e disse com desconfiança que o mundo parecia ter realmente encolhido. Energia negra se enfureceu no céu. Então um coração acenou com a mão, quebrando o vórtice rodopiante em fragmentos. Ele disse que eles estavam sendo estúpidos. Os caras olharam para ele tensamente. Pritzel gentilmente exclamou que era muito rápido. Pugman deu um passo à frente ligeiramente, perguntando com espanto se eles pudessem fechar a sombra mundo com seus próprios poderes. Puissema deu um passo à frente, dizendo que ela diria olá novamente. Ela estendeu os braços para os lados e com um sorriso feliz perguntou por que eles não param essa resistência sem sentido e obedientemente concordar em cooperar. E em troca ela mostrará a eles a misericórdia dos pobres. E eles irão para a vida após a morte sem dor. Luz fraca penetrou nas janelas. E a rádio anunciou que a partir daquele momento, a academia estava entrando em modo de defesa. Um orador anunciou em voz alta no corredor que todos os funcionários do corpo docente e alunos no campus deveriam se preparar para um ataque externo. Os magos criaram círculos mágicos, disparando vários feitiços. Eles foram ordenados a colocar todo o maná e desacelerar os inimigos. Uma poderosa explosão subiu fora das paredes da academia. Ron balançou a mão criando energia carmesim em sua mão. Ele jogou seu projétil com grande força, usando uma explosão incinerante. Ele cerrou a mão em punho, assistindo como uma nova explosão apareceu fora dos portões da academia. Boager estava ajoelhada atrás do homem que estava dizendo isso. Contra tal voleio, mesmo com todas as suas habilidades de recuperação. A mulher o interrompeu, dizendo que isso não era suficiente, e para ele se lembrar do que o desejo disse. Ela segurou o feitiço com grande dificuldade. O cara do telhado gritou para ela, perguntando como ela estava com seu mana. A mulher respondeu para não se preocupar, porque ela ainda era capaz de manter magia protetora sobre toda a academia.
Ela manteve a mão nos caminhos mágicos de mana, dizendo que o feitiço do aluno não destruirá a academia, para que eles não tenham que se conter. Ela levantou seu cajado para cima usando o feitiço Avon e criou uma esfera roxa, de onde caminhos mágicos emanavam, após o qual ela acrescentou que eles poderiam espalhar todas as suas habilidades domésticas. Won olhou para o telhado vizinho, de onde Midoriya gritou para ele. Perguntou se seu mana já havia acabado. O cara respondeu brincando que sua mãe ainda estava lá. Ela levantou a mão, franziu a testa profundamente. Gotas de magma apareceram acima de sua cabeça. Ela gritou que neste caso eles deveriam tentar novamente. O cara levantou as mãos atrás das costas e um morcego de fogo apareceu neles. Won atingiu o projétil, criado pela garota, com um golpe poderoso. Eles usaram a magia de um grande golpe explosivo juntos. As conchas atingiram qualquer coisa, criando explosões poderosas e arrancando árvores. De repente, a silhueta de uma mão apareceu da fumaça quente. O cara deu um passo para trás com medo. Nina Hart disse que não importa para ele como muitos feitiços que eles fazem, porque antes do poder da deusa, tudo isso não é nada. O homem colocou as mãos na frente dele, coletando energia magmática entre eles, e acrescentou que isso é tudo, porque todo feitiço retornará a um estado de não existência. Os alunos recuaram um pouco. Um deles disse que não poderia ser, que o homem dissipou seu feitiço, depois do qual ele perguntou se ele tinha um superpoder que absorvia magia. A garota ao lado dele perguntou aos outros que ainda tinha mana. Deixou Nina, coração caiu às mãos. Pois Senwa se aproximou dele. O homem perguntou se ela estava bem, ao qual a garota respondeu que estava tudo bem, exceto que ela engoliu poeira. Olhando para ele, ela disse que, como parecia para ela, ele só perderia o seu tempo se eles continuassem a mostrar misericórdia para com eles. Nina Hart respondeu com confiança que ela resolveria imediatamente. Ele olhou ameaçadoramente para os alunos, estendendo a mão na frente dele, e disse que tudo que está no poder de um santo deve esquecer a forma de sua existência. De repente, uma mão gigante apareceu do chão, em frente aos portões da academia. Os alunos gritaram para todos implantar magia protetora. A mão começou a correr em uma velocidade aterrorizante para um grupo de alunos que apontaram suas equipes, criando círculos mágicos. Alguém gritou para eles usarem tudo o que têm, porque eles devem bloqueá-lo. A palma atingiu o chão com uma força incrível, criando uma explosão roxa que irradiou mana por muitos quilômetros ao redor. Poeder caiu de joelhos. Exausto, o homem correu até ela, gritando para ela remover a magia protetora, porque nesse ritmo ela mesma morreria. Sangue apareceu dos olhos e da boca da menina. Ela cerrou os dentes e disse que nunca o tiraria, porque ela não podia permitir que os alunos dentro para se machucar. Então Hawkness levantou a mão e voltou um pouco, admirando que a defesa era realmente forte. No entanto, a enorme mão no céu cerrou os punhos. A barreira protetora se dividiu em muitos fragmentos. O homem terminou sua frase dizendo que tudo foi em vão.
O bastão da mulher estava perto de um respingo de sangue. Pugman gritou o nome dela, ele a pegou. Todo o seu corpo foi engolfado por um raio roxo. O homem pediu a ela para voltar a si, dizendo que ela se sobrecarregou com uso excessivo de mana. E então perguntou se ela realmente tinha mantido esse estado. Priscila olhou com um sorriso alegre para seu aliado, que levantou a mão dizendo que parecia-lhe que a barreira fez a mão de metade da academia. Mas descobriu-se que entre os professores havia mágicos habilidosos. A garota disse com um sorriso que ele também não era melhor. Eles ficaram em frente ao muro alto da academia, atrás do qual fragmentos da barreira estavam caindo. A menina acrescentou que ele homem e para remover este chato. Proteção mágica sem deixar vestígios. O homem agradeceu por essas palavras, depois do qual ela disse que era hora de eles entrarem. De repente uma luz brilhante apareceu por trás das paredes da academia, interrompendo suas palavras. Um flash brilhante apareceu no céu acima da academia. Pugman, olhando para cima, reconheceu esta luz. Bridget mal abriu o olho. Chorando um pouco, ela reconheceu esse brilho, chamando Mana, que parecia quente. Uma lágrima rolou por sua bochecha, e ela fechou os olhos com um sorriso, dizendo que o desejo havia chegado. Puissema olhou para seu aliado, dizendo que eles não tinham tempo. Então ele precisava terminar com eles rapidamente, antes que ele finalmente aparecesse. O homem acenou com a mão. Uma mão mágica apareceu no céu acima dele novamente. Ele disse com confiança que acabaria rapidamente com isso. O navio voador estava meio bloqueado por poeira espessa. A espada de um cavaleiro presa no chão. Os raios do sol iluminaram levemente suas lâminas. O reflexo da lâmina mostrou a batalha entre Argo e Rafael. Os homens desferiram golpe após golpe com um alto som de tilintar. O perturbado Rafael gritou alto, balançando sua espada. O cara de cabelos escuros, com uma expressão calma, segurou a espada desviando seus golpes e disse que estava enojado para assistir seu oponente entrar em fúria. Faíscas de sua batalha espalhadas por muitos metros. Para os lados, o cara perguntou se ele estava com tanta raiva que ele não poderia ser um escudo digno para o Império. Longe para o lado, Jenny estava em uma poça de sangue. Argo acrescentou que também não poderia proteger seu camarada. Um homem com uma mecha vermelha no cabelo levanta sua katana sobre sua cabeça. Rafael levanta sua espada. Ele solta um grito de partir o coração, e sua espada brilha com uma aura verde. E o de cabelos escuros silenciosamente corre para o ataque. Eles cruzam lâminas uma e outra vez, atacando um ao outro. O loiro tenta esmagar seu oponente e rosna. Enquanto ele faz isso, ele o agarra pelo prato em seu peito. O homem loiro levanta sua espada e está prestes a cortá-lo. E seu oponente protegeu seu pescoço com aura. Rafael o golpeou no pescoço com sua lâmina. E ele levantou sua katana e perguntou por que ele ainda estava atacando, quando quase toda a sua aura secou. Ele disse que já que sua vida não era querida por ele, era melhor para ele simplesmente desaparecer. Mas neste momento,
A mão do velho camarada do personagem principal incha. E os músculos rasgam a armadura. Isso surpreendeu muito o homem de cabelos escuros. E seu pescoço começou a sofrer danos. Eles quebraram o chão abaixo deles. E começou a cair. O homem de cabelos compridos ficou sobre eles sem armadura, com músculos enormes e tentou recuperar o fôlego. Ele olhou para ele e disse a ele que ele era um monstro. Argo ficou na frente dele com roupas rasgadas e disse a ele que ele queria dizer a ele a mesma coisa. O homem de olhos verdes levantou o olhar um pouco mais alto e exalou. Ele pensou que não tinha mais aura nem força. Ele pediu perdão à sua majestade e disse que ele era estúpido e não poderia cumprir seu dever. Ele levantou sua katana enquanto o sangue pingava de sua cabeça e disse que o respeitava, chamando-o de escudo do Império. Mas então houve um grande flash atrás deles. Ambos se viraram. O de cabelos escuros jurou. E o segundo reconheceu essa luz. Argo pulou alto e chamou sua amante em voz alta. E o homem sem roupas externas caiu de joelhos. Exausto. Ele levantou a cabeça bem alto e disse que o resto dependia de outra pessoa. Ele caiu para a frente de cara, exausto, e chamou o nome de Desejo. Havia uma cortina de poeira sobre os telhados das casas. Romantica pulou pelos telhados e virou carrinho de bebê, perguntando se ele podia ver aquela luz. Ele transmitiu a ela que isso era tão. O homem de cabelos azuis lutou com o Changeling e chamou o nome do herói. Ele voltou e queria dizer que o protagonista havia voltado. Mas o inimigo, em voz alta e com um sorriso, chamou seu nome. O pequeno olhou para o oponente com alarme e pensou que ele tinha cometido um erro. E ele disse que também estava feliz em vê-lo de volta. Mas isso não era motivo para se distrair. E perguntou se ele achava isso. No telhado acima deles estava a garota ruiva. Ela se virou para o pequeno espadachim e perguntou o que ele estava fazendo e disse a ele para sair de lá. Carrinho de bebê pulou para trás, mas então houve um flash verde. Sangue e pedra podia ser vista voando de seus uniformes. Alguém chamou em voz alta o nome do pequeno espadachim. Uma rachadura se formou na parede. Muitos mágicos estavam deitados no chão. E ao lado deles estavam duas pessoas. O espadachim com o escudo perguntou que tipo de poder era esse. Ele e seu camarada com a arma de duas mãos. Estava por perto e o pensamento veio a ele que ele não tinha ideia de como romper. E também que não importa onde ele atacou. Foi tudo em vão. Nina Hart ficou na frente deles, com um aceno de mão, e Puissão ficou atrás dele. Ele continuou seu pensamento, e pensei que era tudo por causa do pálido. Habilidade do homem. E naquela época ele disse a eles para saírem de seu caminho, chamando-os de cordeiros. Ele cruzou as mãos e olhou para a frente. Disse que para o novo mundo não havia necessidade de sacrifícios adicionais de qualquer maneira. O homem ruivo se aproximou deles e disse a eles para não fazê-lo rir. Ele perguntou que eles sectários, que sonham em transformar tudo em nada, poderia falar sobre vítimas. Seu grupo e ele mesmo estavam cheios de uma aura. Ele continuou a dizer que sua determinação
Interrompido, continuou a dizer que sua determinação não era para eles determinarem. Nina Hart olhou para eles com desprezo e disse que, já que eles próprios queriam, ele não lhes diria mais nada.